Primeiramente eu quero agradecer, viu, a presença suas aqui no templo. Nathalie mentiu pra mim, né, Nathalie? Vai ter só 8 pessoas lá. Aí chega aqui tá todo mundo. Foi ou não foi, Nathalie? Foi ou não foi? São muitos, Nathalie. Leandro, são 7 jovens. Aí 7 jovens em alma, em espírito, né, gente? Não em idade cronológica, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, né, para a gente conversar a respeito de um tema tão importante, que é muito debatido, né, que é muito discutido, que é o tema da depressão, né. As próprias meninas organizaram aí uma sequência de palestras, né, com a abertura maravilhosa de Carla, depois a gente finalizando aí com Carlinho, né, e eu achei bem interessante que eu fiquei com a sensação de que uma palestra vai complementar a outra, né. Eu vi que Carla deu um up em vocês, Carla deu estratégias para vocês lidarem, né, com os sintomas, com a tristeza, né, com a desesperança, né. Agora entra eu com a visão mais científica, digamos assim, a visão da psicologia, né, do que se entende pela depressão, como lidar com ela, né. E eu acho que na minha conversa com o Carlinhos, ele vai finalizar aí unindo nessa visão da ciência, essa visão espiritual, né. Então eu acho isso muito importante, porque como vocês vão ver, sim. Ainda tem mais um? Do médico, não é? Perfeito, isso. Então, olha só, né? Uma visão física, né? Médica e tudo mais. Então, assim, como vocês vão ver, né? Há a necessidade, né? Dessa compreensão holística, né, da depressão como um todo, da tristeza e da desesperança como um todo, porque ela é multifatorial, né? Por mais que a gente estude a depressão, né, a gente vai ver que ela engloba vários pontos de vista. Ela pode ser entendida de diversas maneiras, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, e assim também vocês vão ver que a gente tem várias alternativas para estar lidando com a depressão. Uma delas é a caminhada espiritual, né? Seja através da religião nossa, que é o espiritismo, seja através das outras religiões, né? Porque um dos componentes da depressão, como vocês vão ver, é a desesperança, né? Desesperança em relação à vida que eu tenho, né? Desesperança em relação ao meu futuro, desesperança em relação às minhas capacidades de vencer as dificuldades, né? E a religião, ela traz esse alimento para a gente, né? A religião, ela traz essa educação e traz uma nova perspectiva, um novo olhar, não é? Também a respeito das nossas dificuldades, de nossos problemas e de como a gente deve enfrentá-los, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, gente, melhor é a nossa busca por uma melhora de vida, né? O conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele nos dá direções, né? E graças a Deus, Deus dá pra gente a oportunidade da gente vencer os nossos obstáculos por diversos caminhos, né? Então, esse ciclo de palestras, Nath, ele vem mostrar esses diversos caminhos, né, em que a gente pode lidar com as dificuldades de vida, tendo aí como estrutura principal a nossa religião, né? É a primeira vez que eu estou aqui como psicólogo, né, gente, mas como médium. Eu vim para cá com quantos anos, Carlos? Quantos anos, Vilma? Acho que 13 anos, né? Eu estou com 37 anos, né? E aí faz uns dias adolescente aqui na caminhada do templo, né? Se eu quiser ligar, Nathalie, pode ligar só para eu dar umas clareadas para os... Então o tema, né, gente, combate a depressão e celebração da vida, o tema nosso proposto, né? Pode passar, Nathalie. Não tem problema. Isso. Que não precisa, que é porque o slide que normalmente eu utilizo em palestras, né? Minha formação, eu fiz pós-graduação em neuropsicologia pelo Hospital Albert Einstein, me especializei em avaliação neuropsicológica, acompanho, né, psicólogo educacional também, os diversos transtornos que envolvem os estudantes, depressão, ansiedade nos estudos, falta de motivação. Tenho graduação em psicologia e em filosofia e também sou professor. Pode passar, gente. Deixa eu te ajudar. Só passa assim. Então, gente, aqui a gente tem uma importância
sobre a gente discutir sobre o tema da depressão. Por mais que a gente tenha, pessoal, a depressão, ela foi uma das primeiras doenças psicológicas a serem estudadas pelos psicólogos. A depressão ela já tem uma história milenar, né? Os gregos, os antigos, chamavam de dores da alma, né? Que eram dores, que eram sofrimentos que acometiam ali a compreensão que eles tinham de alma, a compreensão que eles tinham de espírito, né? Mas por mais que a gente tenha, desde a antiguidade, essa discussão, ainda vale a pena a gente discutir esse tema. Primeiro, pessoal, porque a gente ainda tem muito mito e muito estigma a respeito da depressão. Como é algo que é muito estudado, pessoal, é muito comum a gente, por exemplo, ver vídeos na internet, né, ter acesso a informações sobre a depressão que podem mais confundir a gente do que nos ajudar propriamente dito. Então eu vejo a importância da gente discutir esse tema, até para a gente quebrar muitos mitos, né? Romper com muitos paradigmas e ter aí uma compreensão do que a gente tem de mais atual a respeito desse tema, né? Eu já de cara, pessoal, já me deixo aberto, se vocês quiserem levantar a mão. Nath falou que vocês são bastante participativos, né? Então se vocês quiserem levantar a mão, tirar dúvidas, pode tirar. São só 150 slides, viu, gente? Então, brincadeira. Não, brincadeira, são poucos, deve ser aí no máximo 10 slides, porque eu falo bastante, né? E eu gosto que as pessoas perguntem, eu gosto que as pessoas tirem dúvidas. Como eu falei, como é um tema que se fala muito, né? É muito comum que a gente tenha diversas concepções e a gente fica assim, poxa, mas qual que é? Né? O que é depressão realmente? O que auxilia na depressão? Né? O que contribui para que ela surja? O que contribui para que ela desapareça? Então, vocês podem levantar a mão, vocês podem tirar dúvida, que o que tiver dentro do meu conhecimento, é claro, né, pessoal, eu vou auxiliar também. Oi? Tá. Tá bom. Estigma, pessoal, são falsas impressões, não é? Falsas categorizações que a gente fazem das doenças mentais, né? Então, por exemplo, um grande estigma que se tem dentro da depressão, que a pessoa que tem depressão, ela é preguiçosa, né? É um estigma, é um mito. Como eu vou mostrar para vocês, tem uma explicação científica para o desânimo que a pessoa tem, né? Tem uma explicação biológica, psicológica, para explicar o porquê, né, desses comportamentos que uma pessoa que tem depressão, né, carrega. Outro ponto que significa um estigma também é a taxação. Você taxar uma pessoa de depressiva, você taxar uma pessoa de ansiosa, você taxar uma pessoa de traumatizada, né? Então o estigma são expressões do senso comum, são expressões taxativas, não é? Que contribuem mais negativamente do que positivamente. Então, eu creio que esse ciclo de palestras, ele tem como objetivo quebrar esse estigma, né? Romper com essas falsas concepções que a gente tem, né? E o meu objetivo maior aqui também é ampliar o nosso olhar sobre a dor do outro, pessoal. Eu acho que a gente precisa, né? O meu objetivo maior aqui é desenvolver em vocês a empatia para a dor do outro, né? Vocês olharem para o outro, para aquela pessoa que talvez tenha um quadro depressivo, com outros olhos, com um olhar mais empático. Porque o que a gente vê de fora, né, o que a gente vê no convívio, o que se expressa no comportamento de uma pessoa que tem depressão, o que se expressa na fala de uma pessoa que tem depressão, é uma porcentagem mínima do que ela carrega por dentro. Vocês estão entendendo? Né? O que a gente vê em uma pessoa que carrega um quadro depressivo é apenas a ponta de um iceberg de toda a mudança, né? De toda a alteração de pensamentos, de comportamentos e de emoções que ela carrega. Então o objetivo aqui é ampliar o olhar mesmo nosso e trazer essa empatia para com o sofrimento do outro. Ok, pessoal? Oi, sim. Eu acho que existe também aquele negócio, às vezes a pessoa não é tão depressiva, mas os familiares, os amigos, acham
depressivo. É o que a gente chama, você me deu o exemplo do estigma. Estigma. Sim. Contribui muito. Sim. Porque tu tem que colocar Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, e achar que não existe depressão, quer dizer, achar assim, contribuir para que ninguém esteja depressivo. Você entendeu? Por isso que a informação ela é o melhor caminho. O conhecimento ele é o melhor caminho, porque é ele que vai te ajudar, não é, a você diferenciar um sintoma depressivo de uma simples tristeza, entendeu? Né? É o conhecimento que vai te fazer falar assim, poxa, será que esse amigo meu, ele está em um momento de tristeza, ou ele está em uma situação de tristeza que já é um quadro de adoecimento? Né? Antes de tudo, pessoal, a minha palestra aqui, ela não tem como objetivo substituir um acompanhamento especializado. É o médico, é o psiquiatra, é o psicólogo que vai fazer todo o diagnóstico para conseguir diferenciar se a pessoa ela tem um transtorno depressivo, se a pessoa ela tem um quadro depressivo, ou se ela está passando por um breve momento de tristeza, de angústia, de desesperança, né? Então a gente vai começar justamente explicando o que é a depressão. Pode passar, Nath. Pode passar. É interessante, pessoal, os estudos nos dizem que 1 em cada 5 pessoas irá apresentar critérios para depressão em algum momento da vida, né? Então, de 5 pessoas, ao menos uma delas, em algum momento da vida, vai apresentar aí um quadro depressivo, né? Por que eu falo em quadro depressivo, gente? Mais uma vez para distinguir, não é? A depressão momentânea, né? Onde você vivencia sintomas depressivos, sintomas de angústia, de tristeza, de desesperança, de sofrimento psíquico e mental, não é? Ali você tem uma causa, você tem um momento em que a pessoa vai ter aqueles sintomas e depois, talvez pelo próprio curso da vida, né, esses quadros depressivos, eles vão desaparecer, não é? Talvez aquela depressão, ela é situacional, né? É quando a pessoa ela vivencia uma depressão por causa da perda de um ente querido, por causa de um desemprego, por causa de uma outra situação, em que quando a pessoa superar aquela situação, o quadro depressivo também desaparece. Então a gente tem essa depressão que ela é momentânea. A gente tem até o que a gente chama de depressão sazonal, pessoal, que é a depressão que surge naquelas pessoas que vivem em países que são frios, pessoas que passam meses ali dentro de casa, sem ter contato com outros seres humanos, elas adquirem um quadro depressivo sazonal. Mas o que acontece? Depois que normaliza o clima, depois que ela volta à socialização dela, o quadro depressivo desaparece. Então a gente tem 2 tipos de depressão. Aquela que é específica de uma situação, aconteceu uma situação na minha vida, eu desenvolvi um quadro depressivo, busquei os métodos corretos, religião, atividade física, medicina, acompanhamento psicológico, passou aquele quadro depressivo, eu não tenho mais. Já nós temos outro modelo de depressão, que é aquela que a pessoa ela já tem uma carga genética depressiva. Significa, há uma grande possibilidade de que ela passe a vida toda com a sintomatologia para depressão, né? Em alguns momentos, não é, esse quadro depressivo, ele vai desaparecer. Leandro, mas então quer dizer que essa depressão dessa pessoa não tem solução? Tem sim, que aí ela vai ter o acompanhamento médico, ela vai ter o acompanhamento psicológico, que vai ajudá-la a ter estratégias para lidar com essa dor dela, para lidar com esse sofrimento. Então vocês veem que a depressão ela é muito ampla, não é? Ela é muito complexa, tem várias maneiras da gente interpretá-la e várias maneiras da gente lidar com essa depressão. Pode passar, Nath. Gente, eu falo muito, se chegar perto do horário aí, Nath, você olha para mim e fala assim, tá bom? Gente, então olha só, primeiro passo que eu gostaria que vocês entendessem, a depressão, ela não é apenas tristeza, tá bom, pessoal? Estar triste, não é? Não necessariamente significa estar depressivo. Não significa ter depressão. A tristeza, pessoal, ela é uma emoção básica de nós seres humanos. Na psicologia a gente fala que cada
cada emoção, até aquelas que a gente chama que é negativa, elas têm um papel na nossa sobrevivência. O medo te tira de uma situação perigosa. A raiva mostra para você que algo que é importante para você foi infringido. A raiva mostra que um valor que é importante para você foi quebrado por alguém. A ansiedade, ela nos deixa alerta para possíveis situações que possam amenizar, que possam afetar a nossa vida, ameaçar a nossa vida. Então, até as emoções, elas possuem um papel, né, positivo na nossa vida. Mas a chave está em uma coisa que a gente fala o tempo todo aqui no templo. Uma coisa que o Espiritismo fala o tempo todo: os pensamentos. Carla falou isso na palestra sua também, né, Carla? A maneira como a gente interpreta as situações é uma maneira decisiva no nosso sofrimento. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Então, por que ela não é só apenas tristeza, gente? Ela envolve pensamentos ruminativos. O que é pensamento ruminativo? É você ficar mastigando aquela dor o tempo todo, você ficar mastigando através dos seus pensamentos aquele sentimento, aquela situação traumática. Ela é a perda por atividades prazerosas. Uma característica típica da depressão é o paciente falar assim: Leandro, eu fazia tal coisa e eu me sentia tão feliz, hoje eu não consigo fazer mais isso. Então, uma coisa que acende a luzinha na nossa cabeça é a perda do interesse por atividades, hobbies, coisas que antes eram prazerosas para a pessoa e deixa de ser, não é? A gente vai ter alterações no apetite, ou a pessoa vai perder totalmente a fome, ou ela vai ter uma alimentação extremamente compulsiva, não é? Alteração no sono, não é? E alterações cognitivas, como dificuldades de memória. A gente vai ter dificuldades de concentração. A depressão, gente, ela lentifica a pessoa, né? Ela lentifica o funcionamento do cérebro, ela lentifica o funcionamento do nosso organismo. Por isso que quando a gente está com alguma característica deprimida, a nossa fala fica lentificada. Para a pessoa que tem depressão, gente, tudo para ela, tudo aquilo que para a gente é uma coisa simples de fazer, para ela tem um peso maior. Por quê, Leandro? Porque o funcionamento dela é mais lentificado. E aí vocês já vê uma diferença entre ansiedade e depressão. Na ansiedade, a gente vai ter uma excitação corporal da pessoa. Ela vai ficar agitada, ela vai ficar impaciente, ela vai ficar andando de um lugar para o outro. Já na depressão, não. Na depressão, o máximo que ela puder ficar quieta, ela vai ficar. Então a gente tem essa perda do prazer e a gente tem também essa alteração da motivação da pessoa para realizar as coisas. Em última instância, né, que é o mais preocupante quando a gente vai acompanhar uma pessoa que está com depressão, ou a gente vai conversar com um amigo que já acende uma luzinha em mim e deve acender em vocês também, caso vocês tenham esses sintomas, caso algum amigo seus, são os pensamentos de morte e de suicídio. A gente tem uma alta porcentagem, não é, de casos que começam com transtorno depressivo e acabam na morte de si. Por quê, gente? A depressão ela envolve 3 componentes, como eu vou mostrar para vocês. A falta de esperança em relação a mim, eu acho que eu não tenho capacidades e qualidades de lidar com a minha dor, com o meu sofrimento. A visão negativa do mundo em que eu vivo. O mundo em que eu vivo é um mundo de dor, de sofrimento, de tristeza e de dificuldades. E a incapacidade de ver alegria no futuro. Eu olho para o meu futuro e não vejo um futuro bom. É o que a gente chama de tríade cognitiva. Quando o paciente apresenta o estado, não é? Ele perde a esperança em si mesmo. Ele perde a esperança no seu futuro. E ele perde a esperança no mundo em que ele vive. Começam a surgir os pensamentos ruminativos de morte, né? De desejo de morte de si. E aí é quando a gente percebe que o quadro depressivo, ele chegou em um caso grave, uma depressão maior, como a gente costuma falar. Pode passar, Nath. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? A gente fica pensativo, né, pessoal? A gente começa a pensar, será que eu tenho um pensamento triste?
Será que... né? Será que eu já tive depressão? Será que eu né? tô? Será que eu tô? Será que eu não tô? Gente, uma coisa interessante tem que saber é que todo mundo já pensou em morrer alguma vez na vida. Né? Lá, talvez, alguma dificuldade que você pensa, por acaso, gente, seria melhor morrer do que passar por isso. É normal, viu, gente? Eu não estou falando que tem esse tipo de pensamento, mas a gente vê a frequência, a gente vê a intensidade desse pensamento, a gente vê o peso que traz para a pessoa esse pensamento. A depressão, gente, ela vai no contrário daquilo que a gente poderia dizer que é a essência do ser humano. A essência do ser humano, a vontade de viver. Faz parte biologicamente da gente o desejo de viver. A depressão vai na posição contrária. Um instinto básico nosso de vida, a busca por prazer e satisfação, se sentir feliz, se sentir alegre. A depressão, ela vai na contramão disso. Então, a depressão, ela traz um paradoxo, que ela coloca a gente em uma posição contrária àquilo que faz parte da nossa natureza. O instinto de sobrevivência, que é a vontade de querer viver, e o instinto do prazer, que é a busca pelo prazer, pela felicidade, pela alegria. A depressão, ela tem esse paradoxo, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa, ela entra, não apenas, quando ela está no sintoma depressivo, ela entra com sintomas de culpa. Leandro, eu sei que isso é ruim, eu não queria estar sentindo isso, porque eu sei que todo mundo busca felicidade, todo mundo busca alegria, mas eu não consigo sentir isso. E aí, gente, uma característica, quando eu falo que a depressão não é apenas tristeza, porque muitos pacientes relatam o vazio. Leandro, eu me sinto vazio. Eu pergunto para o paciente, o que significa esse vazio? Leandro, eu não sinto tristeza, mas também não sinto o quê? Alegria. Eu não sinto dor, mas também não sinto prazer. Eu tenho essa sensação de vazio, de que as coisas, de que muitas vezes eu nem estou no mundo, eu vejo as pessoas felizes e falo, eu não estou sentindo isso. Um amigo meu veio para reclamar de uma tristeza, algo triste aconteceu na vida dele, eu não consegui sentir a dor dele. Então, as pessoas que carregam esses quadros depressivos, eles mencionam muito como exemplo essa sensação de vazio, onde não há um sentimento de alegria, mas também não há sentimento de tristeza, não há sentimento de amor, mas também não há sentimento de ódio, um vazio emocional, né? Então, olha só, gente, a característica central da depressão, não é? É isso que a gente chama de distorções de pensamento. O que são distorções de pensamento, gente? Pessoal, todos nós temos a nossa visão de mundo, não é? Se eu perguntar, Nath, qual que é a sua visão de mundo? Ela vai explicar para mim, eu acho que a vida é assim, eu acho que a vida é assado, eu acho que as coisas deveriam ser assim, eu acho que as coisas deveriam ser dessa maneira. Se eu pergunto assim, Nath, me fale sobre você. Ah, Leandro, eu sou assim, eu penso dessa maneira, eu sinto essas coisas. Só que o que é que a psicologia já provou pra gente? As nossas emoções, elas nos enganam. Os nossos pensamentos nos enganam mais ainda. O fato de eu pensar uma coisa não significa que aquilo seja uma verdade. E é aí que entra o quadro depressivo. Porque a pessoa que tem depressão, ela tem uma distorção. Por mais que você fale para ela assim, fulano, mas você tem uma vida boa, você tem condição financeira boa. Os seus filhos estão criados, você educou seus filhos, você já alcançou tudo que você queria na vida, você tem motivos para ser feliz. Mas a pessoa que tem depressão, gente, ela tem essa distorção de pensamento. Ela não vê as coisas dessa maneira, ela não sente as coisas dessa maneira, porque ela raciocina da seguinte maneira: se eu estou sentindo isso, é porque isso é verdade. Se eu estou pensando isso, é porque isso é verdade. Então, Leandro, eu tenho um amigo meu, eu vou lá, falo com ele, fulano, mas por que você está depressivo? Você tem tudo que você poderia ter, mas ele não enxerga isso, ele não consegue perceber esse padrão, ele não consegue sair desse padrão de pensamentos que ele tem, né? E aí quando a gente vem aqui no tempo mesmo, Celso fala muito da gente quebrar esses padrões de pensamento, não é, Carla? Não é, Nath? Da gente tentar quebrar o que aqui no tempo a gente chamaria de energia, não é? O que para a psicologia cognitiva, para a minha abordagem, são esses padrões de pensamento, são essas crenças
que vão se enraizando na mente da pessoa, não é? Ao ponto dela achar que se eu estou pensando, é porque aquilo é verdade. Se eu estou sentindo, é porque aquele sentimento ele é verdade. A gente distorce. Nos quadros de adoecimento mental, não é algo específico, né, da depressão. Mas no adoecimento mental, de uma maneira geral, a gente vai ter essas distorções. Aqui no caso, ali embaixo, ó, as pessoas deprimidas tendem a acreditar em seus pensamentos, ideias e crenças negativas. Não conseguem pensar com clareza. Por quê, gente? Quando você tem um pensamento, é muito comum a gente fazer o que a gente chama de viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? É buscar outros pensamentos que justifiquem aquilo ali que eu estou sentindo. Então, olha só, eu tenho um sentimento de tristeza dentro de mim. Isso já vai me fazer pensar: por que eu estou sentindo essa tristeza? No que eu penso, por que eu estou sentindo essa tristeza, a minha mente vai buscar rastrear situações em que eu posso estar triste. Ah, meu chefe me falou tal coisa no emprego. Ah, na escola eu tirei uma nota ruim. Ah, meu amigo se afastou de mim. Então esse viés de confirmação é um pensamento que a gente tem, que vai trazendo outros pensamentos que vão justificando a gente estar daquela maneira. Então, a gente vai criando essa rede de pensamentos negativos. E uma rede de pensamentos negativos vira uma crença. Essa crença se enraiza na gente e se torna para a gente uma verdade. Então, a gente faz de tudo para quebrar essas crenças, para quebrar essa esse ciclo em que o paciente fica buscando justificativas para aquele pensamento e aquele sentimento. Pode passar, Nath. Gente, eu estou falando bastante? Não, é o movimento oculto da mente, olha lá. O movimento oculto da mente. Se ela estivesse processando sem o seu corpo. Isso, a gente chama de pensamento. Isso a gente chama na linguagem científica aquela de pensamentos automáticos. Eles surgem em sua cabeça, pessoal, não dá tempo de você raciocinar se é uma verdade ou não. Surge aquele pensamento, você o quê? Abraça ele como uma verdade. Porque em nós, se eu estou pensando, é porque aquilo ali tem um fundo de verdade. Se eu estou sentindo aquilo ali, é porque aquele sentimento, ele é verdadeiro, né? Então esse movimento oculto. O que a gente faz na psicologia cognitiva, gente? A gente dá uma folha para o paciente escrever todos os pensamentos que ele vai ter negativos no decorrer de uma semana. E o paciente chega com uma lista gigantesca. E aí você vai criando, você vai mostrando para o paciente como que aqueles pensamentos desencadeiam nele emoções. Como que aquelas emoções desencadeiam comportamentos. E aí você faz um mapeamento, não é? De como que um simples pensamento... Você acordou no dia, você acordou de manhã e pensou assim: poxa, acho que meu dia não vai ser bom. Aí você vê como que aquele simples pensamento, ele vai fazendo viés de confirmação. E aí, a manhã toda foi legal, mas uma coisa que uma pessoa falou com você, você já vê aquele pensamento: poxa, eu sabia, eu acordei pensando, eu acordei que meu dia não ia ser bom. E aí você faz o que a gente chama de desconsideração do positivo. Entre 1000 coisas positivas que aconteceu, aquela uma coisa que aconteceu estraga tudo de bom que tinha que acontecer. Então, na terapia, ou na hora que vocês forem conversar com um amigo de vocês, vocês vão reparar isso. E vocês vão tentá-lo sempre trazer para o senso de realidade, né? Que é ajudá-lo a ter uma outra visão, né? Diante daquilo de ruim que aconteceu com ele. E as 1000 coisas no dia de positiva que aconteceram, elas também não têm valor, elas também não têm importância. Então, o que eu falei com vocês, gente, do que a gente chama de tríade cognitiva da depressão: visão negativa de si mesmo, né? A pessoa se vê como incompetente. E é muito comum, gente, a pessoa se ver como indigna de amor. Ela acha que não merece ser amada pelas pessoas. Ela acha que ela não precisa ser compreendida pelas pessoas. Ela acha que o que ela fala vai soar como algo tolo, como algo besta. É porque muitas das vezes ela já vivenciou experiências onde ela falou: fulano, eu estou triste. Ah, não preocupa com isso não, isso é coisa de sua cabeça. Algo que era importante para ela e que foi desvalorizado. Uma coisa que eu vou chamar a atenção na hora que a gente for ver como ajudar uma pessoa que tem depressão é a validação, gente, né? Porque aquilo que é simples para a gente
não necessariamente significa que é simples para o outro, né? Aquilo que para mim não é uma tristeza, pode ser uma tristeza para o outro. Então, quando alguém chega para falar da sua dor para mim, e eu falo que aquilo ali não tem importância, lembra, mais um pensamento, mais uma crença que vai ali. O que eu falo não tem importância, né? Tudo que eu falo é uma besteira. E isso sensibiliza a gente também para ouvir nossos familiares, porque a gente cansa, né, pessoal? Muitas vezes lidar com alguém que tem depressão é cansativo, por causa dos pensamentos negativos, por causa da energia que ela vai emanar. Mas uma coisa simples na depressão: olhar no olho e dizer para a pessoa: eu posso não estar entendendo o que você está falando, mas eu estou aqui te ouvindo. Eu estou aqui buscando entender o que você está sentindo. Já é, gente, um forte passo para a gente compreender a depressão. A outra, pessoal, visão negativa do mundo, né? A pessoa que muitas vezes carrega os sintomas depressivos, o mundo para ela é um lugar hostil. O mundo para ela, não é, pessoal, soa como algo indiferente à dor que ela sente. Ou ela também muitas vezes se sente indiferente à dor do outro. O mundo está acabando, as coisas estão ruins, mas ela não consegue muitas vezes sentir essa tristeza pelo outro, essa tristeza pelo mundo. E por fim, a visão negativa do futuro. A previsão de que as dificuldades e o sofrimento durarão para sempre. Muitas vezes quando a pessoa vivenciou situação depressiva na infância, e essa depressão ela não é cuidada, ela traz essa depressão para a adolescência. Não foi cuidada na depressão, ela leva essa depressão para a vida adulta. E aí ela cria nela essa sensação de que, poxa, se na minha infância eu sentia isso, se na minha adolescência eu sinto isso, e se na minha vida adulta agora eu estou sentindo isso, significa dizer que o que vem pela frente vai ser mais um sinal de que as coisas vão continuar ruins. Então, essa visão negativa do futuro seria a desesperança, a falta de expectativa de coisas que vão ser melhores. Normalmente, quando o paciente ele vem, né, para o acompanhamento psicológico, é quando ele já está nesses 3 estágios. Ele já perdeu a esperança em si, já perdeu a esperança no mundo e já perdeu a esperança com o futuro, né? Então, pessoal, estejamos atentos a esse ponto, né? Dessa parte da gente perder essa expectativa com o futuro. Ela mina a nossa esperança e ela mina também a nossa alegria de vida. Pode passar, Nath. Oi. Uma pessoa também que não se sente todo poderoso é um quadro depressivo, né? Pode ser assim, porque pode ser um estado de negação das dificuldades que ela traz, das dificuldades que ela está vivendo, uma negação da dor que ela está vivenciando, entendeu? Aí às vezes ela não consegue superar aquilo nela, aí ela tem que externar, falar com você, porque todo poderoso é Deus, e Deus não sai por aí falando que é todo poderoso. Nós sabemos que Ele é, né? É um mecanismo, muita gente fala que é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de proteção, a casca que a pessoa cria para esconder essas dificuldades mais interiores que ela carrega, entendeu? E assim, comandante, a gente muitas vezes é educado para criar essa casca, né? Para sorrir, para forçar um sorriso na hora que a gente não está feliz, né? Para forçar uma alegria no dia que a gente não está alegre. Isso faz parte da vida, né, gente? Mas quando isso se torna exagerado, né? Quando a gente exagera isso para esconder uma dor maior por trás, é um quadro também, não é? Então aqui, gente, só para simplificar, né, um esqueminha, né? O cerne da depressão é a percepção de si mesmo, da situação, né, das situações, sentir desmotivado, se sentir desamparado, não é? A percepção de um futuro atemporal, de um futuro ruim que irá durar para sempre, e a visão de defeitos pessoais. Isso aqui eu queria falar muito para vocês, pessoal. Fiquei com a expectativa de falar. Porque muitas vezes, gente, a gente assume características da nossa personalidade como características definidoras, não é? Eu, como
psicólogo, vocês como espíritas, não é? E as outras pessoas que estiverem, né, assistindo, Nath, a gente sempre tem a expectativa de que o ser humano ele pode modificar-se, de que o ser humano ele pode melhorar. A gente está aqui hoje para isso. Eu estou aqui ouvindo uma palestra para que eu possa melhorar. Eu estou frequentando um centro espírita para que eu possa me aperfeiçoar. Eu estou indo em uma igreja para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então, a gente tem em nós a crença de que a gente pode mudar, de que a gente pode modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Só que muitas vezes a gente assume determinadas características como se elas fossem definidoras daquilo que nós somos. O paciente chega para mim e fala assim: Leandro, eu não vou mudar. Eu nasci assim, sou assim, pronto e acabou. Ele está ali, pessoal, tomando um defeito pessoal que pode ser modificável como algo determinante na vida dele. Se eu falo que eu sou assim, eu nasci assim, eu não posso mudar, né? Então qual que é o objetivo de estar aqui? Né? Qual que é o objetivo de eu assistir uma palestra, de eu ler um livro, de eu ir numa igreja, de eu frequentar um templo religioso? Se eu tenho em mim algo que é definidor, se eu nasci com um carimbo de que eu sou dessa maneira, então vai contra, gente, vai contra o ideal nosso de que a gente pode mudar, de que a gente pode ser melhor. Na psicologia, a gente batalha muito para mostrar para o paciente que determinada característica da personalidade dele não é uma característica definidora de quem ele é. 10 minutos? Pode passar, Nath. Então aqui, só rapidinho, pessoal. Que nem eu expliquei para vocês, a gente pede para o paciente fazer uma lista dos pensamentos negativos que ele tem, né? E aí a gente consegue criar categorias para esses pensamentos. Então a pessoa que tem depressão, ela comete o que a gente chama de abstração seletiva. Concentra-se em um detalhe da experiência, desconsiderando todo o restante. Né? Arthur foi lá e fez a prova, Arthur tirou 9 na prova valendo 10. Quando ele faz a abstração seletiva, ele faz o quê? Leandro, a prova valia 10 e eu tirei 9. Poxa, Arthur, você tirou 9. Não, cara, eu errei um ponto. Como que eu errei um ponto? Ou seja, ele desconsiderou os 9 pontos e abstraiu, né, apenas um ponto que ele perdeu. O outro, catastrofização. Catastrofização significa dizer que você pega um problema específico e exagera esse problema, né? Leandro, eu errei um ponto na prova sua. Eu sou o pior estudante do mundo. Tudo vai dar errado, eu não presto para mais nada. Eu sabia, eu não sou um estudante bom, né? Ele catastrofizou, ele pegou uma coisa ali ruim e exagerou. A pessoa que tem depressão, ela faz muito isso. Uma situação que ela vivencia naquele dia ruim, todo o restante do dia significa então que para ela também será ruim. Pode passar, Nath. Desqualificação do positivo, né? Então o caso da prova, né? Ele faz a abstração seletiva, ele desconsidera os 9 pontos, ele foca apenas no um ponto. Fulano, mas você é uma pessoa boa, olha, você ajuda as pessoas, você cuidou dos seus filhos, você fez isso, fez aquilo outro. Não, Leandro, eu fiz tal coisa de errado e eu sou a pior pessoa do mundo, né? Pode passar, Nath, o viés de confirmação eu falei. Então olha só, gente, percebemos que a interpretação que a pessoa faz das situações e de seus sentimentos influencia o estado depressivo. Então a maneira como ela interpreta as situações. Então olha só, simples. Pega, eu e Nath. Oi. Ah, tá, beleza. Desculpa, eu comecei a acelerar, né? Não, o seu tempo, porque você fala muito. Olha só. Obrigado, Nath. Olha só que interessante, gente. Duas pessoas vivenciam uma mesma situação, né? Eu e Nath, a gente vivencia uma mesma situação. Eu e Nath vamos interpretar essa situação da mesma maneira? Não. Eu, Nath e Carla vivenciamos a mesma experiência. A gente vai interpretar da mesma maneira? Não. Cada um
vai interpretar de uma maneira diferente. Aquele amigo que é mais descontraído, ele vai falar, poxa, que bacana, isso deu errado, mas isso deu errado para tal coisa boa acontecer, né? Aquele que já é mais triste, fala, poxa, mas nossa, eu planejei tanto que isso fosse acontecer, meu dia acabou porque isso não aconteceu. Já o outro fala assim, eu não tô nem aí, tô aqui mesmo, então, né? Vivenciou, foi triste, foi, mas vida que segue. Então, a mesma situação sendo interpretada de maneiras diferentes. Então, o foco, gente, não é na situação, né? O paciente chega, Leandro, aconteceu tal coisa, eu vivenciei isso. Tem importância? Tem. Mas eu vou perguntar a ele, o que você pensou na hora que aquilo ali aconteceu? Nossa, Leandro, eu pensei que eu ia morrer naquele momento. O que você sentiu? Nossa, Leandro, eu senti uma tristeza gigantesca. E como que você sentiu, qual foi o comportamento? Nossa, vontade foi deitar e dormir. Então, um pensamento que ela teve, uma interpretação que ela teve da situação, desencadeou nela um sentimento e desencadeou nela um comportamento. Pensamento, emoção e sentimento se cruzam, instaura aí, gente, uma sintomatologia. Vocês estão entendendo? Então, tudo bem, eu sei que parece simples, não é, pessoal? Essa explicação e tudo mais. Mas ela é o primeiro passo, gente. Ela é o primeiro passo para a gente começar a entender não só a depressão, mas como os vários transtornos e as várias dificuldades que a gente enfrenta, a interpretação que a gente dá para elas, não é? Podem desencadear em nós uma série de situações que vão perpetuar e reafirmar mais aquele estado emocional que a gente está. Se a gente começa a ter pensamentos muito negativos, que já pode ensinar um alerta. Sim. E tentar ver as coisas com perspectiva. Sim. Sim. Como eu posso ajudar a pessoa que tem depressão? Eu tenho vários amigos, como eu posso fazer a pessoa se sentir melhor? Esse é o próximo slide. É o próximo slide. A gente pode, tá vendo? É sinal de que a gente está fluindo no caminho certo. Como auxiliar, não é, pessoal? Aqueles que possuem um diagnóstico de depressão, né? Ou um amigo, ou um familiar, ou um ente querido, ou eu mesmo. Como que eu posso me auxiliar? O primeiro passo é o óbvio, né? Pode passar, Nath. Primeiro passo, gente, ajuda especializada, né? Quem são essa ajuda especializada, pessoal? Médicos, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, não é, pessoal? Pessoas que vão saber ali de início, pessoal, até para o que o comandante falou, de conseguir diferenciar uma simples tristeza de um estado depressivo propriamente dito, né? Para conseguir diferenciar, não é, pessoal? Se aquela situação que você está vivendo, no caso do médico, por exemplo, o paciente ele precisa de remédio, né? Ele precisa de medicamentos que vão ajudá-lo, não é, a ter, nesse momento de crise, a ter um maior ânimo, a ter uma emoção, a ter um sentimento melhor. O médico fala, esse paciente ele precisa de terapia, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Então, a primeira coisa, ajuda especializada. Hoje, gente, nós temos muito acesso à informação. Só que esse acesso à informação, muitas vezes, acaba atrapalhando também. Se você for lá no Google e falar no Google, eu tenho depressão, você vai sair daquela pesquisa com depressão, com ansiedade, com câncer, com não sei o que lá, né? E quando, um grande detalhe, pessoal, quando a gente lê sobre esses assuntos, a gente costuma fazer muito o que a gente chama de internalização, que é o seu cérebro assimilar aquele sintoma e você começar a somatizar ele, né? Você leu que a depressão tem tal coisa, o seu cérebro assimila aquilo ali, rumina aquele pensamento, e quando pensa que não, você começa a somatizar aqueles sintomas sem realmente tê-los. Então, o caminho da ajuda especializada... Somatizar, pessoal, é quando o corpo ele começa a expressar aquele estado emocional. Então, se você lê lá que a depressão ela causa desânimo, você pode somatizar um estado físico e psicológico de desânimo. Se você lê lá que a depressão são situações traumáticas, você começa a pensar quais são as situações traumáticas da sua vida que vão, e aí cria, não é, pessoal, toda essa rede. Lembra que eu falei das crenças? Né? Você começa a criar um monte de crença negativa, simplesmente por causa de quê? De uma leitura.
Porque muitas vezes o cérebro da gente, lembra, o cérebro da gente nem sempre tem um filtro para separar aquilo ali. Você começa lendo aquilo ali com atenção, mas não pensa que não, você está lendo aquilo ali automaticamente, sem esse filtro se perguntar, poxa, será que isso é verdade? Será que isso não é? Um exemplo que eu sempre dou do TDAH, pessoal. Nós temos pesquisas científicas sobre o déficit de atenção em que 70% dos conteúdos sobre o déficit de atenção no TikTok são conteúdos errados. Então, qual que é a possibilidade? Olha o tamanho da possibilidade de você apresentar, de você ler de uma maneira errada sobre a depressão. Não é? Então, 70% do conteúdo no TikTok sobre a ansiedade sobre o déficit de atenção são informações que podem conter erros, são informações que podem induzir, não é, ao diagnóstico errado. O outro ponto pode... tá aqui. Acolhimento. Arthur, então a primeira coisa que você vai fazer, acolher a dor do seu colega. O que é acolher essa dor, gente? É validá-la. Quando alguém diz pra gente que ela percebeu que ela não está bem, quando alguém diz pra gente que percebeu que ela está sentindo que ela não é a mesma pessoa de antes, quando alguém chega pra gente e fala que perdeu o prazer em coisas que antes eram prazerosas para ela, você vai olhar para ela e falar assim, complicado, né? Você vai fazer isso? Não, gente. Você vai virar para ela e falar, não, mas pensa um monte de coisa positiva, pensa positivo. Também não, o depressivo ele vai ter dificuldade, ele vai se sentir invalidado. Então, o primeiro passo, o acolhimento, coisas simples como, estou te ouvindo. Ah, Leandro, mas para mim não faz sentido ele sentir aquilo ali. Tá, mas ele muitas vezes não precisa perceber que não faz sentido para você. Muitas vezes ele precisa apenas se expressar, né? Porque na medida em que você falar, pessoal, é diferente muitas vezes de você pensar. Na cabeça da gente, os pensamentos eles são embaralhados, não é? Um pensamento atropela o outro, não é? Na cabeça da gente. Para você falar, você tem que organizar as suas ideias. Se eu vou falar para Arthur que eu não estou bem, eu tenho que organizar na minha mente como que eu vou me expressar para ele. Esse fato de eu organizar um pensamento antes de falar, já faz parte de um processo terapêutico. Já significa que o paciente está racionalizando a dor dele. Porque para ele falar, ele teve que pensar antes. Então o acolhimento é o dar ouvidos, é o se colocar à disposição da dor do outro. A gente quer ajudar, né? A gente quer pegar o paciente, levar no médico, o nosso amigo levar no médico. A gente quer pegar, não é, o nosso familiar e levar no psicólogo. Mas a possibilidade de você fazer isso e o paciente não ficar bem e você tomar raiva da situação também é muito grande. Leandro, eu desisti, já tentei fazer de tudo com aquela pessoa e ela não melhorou. Mas quem disse que você tem que fazer de tudo? Né? Quem disse? Quem sabe estar próximo dela, ela ter uma pessoa para falar e para ouvi-la sem julgamento, será que não é também terapêutico isso? Será que também não é um processo de cura? No caso do tempo, sentar diante do mentor e falar, mentor, eu estou com uma dificuldade, e o mentor te ouvir, não é? Será que não é terapêutico? Em vez de eu gastar a minha energia, muitas vezes, às vezes até oferecendo uma ajuda que a pessoa, não é que ela não quer, mas naquele momento ela não tem a carga emotiva, emocional, para fazer aquilo que você quer. Eu que estou de fora, né? Poxa, para mim é fácil levantar todo dia, isso, aquilo, outro, tal, mas para ele não é assim, gente. Por quê? Ele vai ter padrões de pensamento que dificultam isso. Ele vai ter emoções que dificultam isso. E ele vai ter fatores fisiológicos. O cérebro dele vai processar as informações de uma maneira diferente. O sistema digestivo dele vai funcionar diferente. Então tudo isso contribui para que ele não tenha o ânimo para buscar a ajuda que eu tenho. Então o que a gente faz, gente? O simples, Arthur, sempre funciona. Parar, olhar no olho, ouvir.
leve, mostrar para a pessoa que o que ela está sentindo não é uma coisa sem sentido para o mundo, que o que ela está sentindo faz sentido diante das dificuldades de vida que ela viveu e faz sentido diante do quadro emocional que ela está. A gente já andou metade do caminho. Muitos pacientes, Leandro, hoje eu só quero conversar, hoje eu não quero te ouvir, porque eu interfiro, eu falo, paciente, mas você não acha que tal situação foi assim, assim, assado? Porque eu vou convidando o paciente para ele olhar as coisas por outra perspectiva, sem ele se sentir invalidado. Mas o paciente já chega assim, Leandro, hoje eu só quero falar. Ele vai falando. Quando eu termino de falar, eu só precisava de uma pessoa que me ouvisse sem me julgar. Eu só precisava de uma pessoa que me ouvisse sem me criticar. Eu só precisava de uma pessoa que me ouvisse sem falar assim, pense positivo, né? Então, ali, gente, já foi uma boa parte do caminho do processo de cura do paciente, né? Pode passar, Nath. O outro ponto, gente, a ativação comportamental. O que é essa ativação comportamental? Eu não falei para vocês que uma das características principais da depressão é perda de prazer em coisas que antes eram prazerosas para ela? Não é? Eu gostava de jogar bola. Hoje eu não jogo mais. Eu gostava de conversar com os amigos. Hoje eu fico isolado dentro de casa. Eu gostava de tocar um instrumento musical. Hoje eu não vou mais. Hoje eu não toco mais. Eu gostava de ir no culto da minha igreja. Eu gostava de ir no templo. Eu gostava de... Hoje não gosto mais. Então a perda não é pelo prazer por coisas que antes eram prazerosas para ela. O que é a ativação comportamental? É ajudar a pessoa a ter um mínimo de prazer através da realização de coisas simples do dia a dia que antes davam prazer para ela. Então o paciente chega e fala assim, Leandro, eu gostava tanto de ir no templo, só que hoje eu não consigo ir mais. Pô, mas que dia que tem templo? Tem quarta-feira, a partir das 7 horas. Pois é, Leandro, eu queria ir, não consigo. Pô, mas por que você não pode ir? Leandro, eu vou ficar desanimado e tudo mais. Aí você traça trajeto do paciente. Fulante tal, o que de ruim pode acontecer para você ir lá naquele local? Leandro, vai chegar perto do horário e eu não vou ter tomado banho. Você precisa tomar banho para ir no tempo? Leandro, acho que não. Então, se você programar tomar banho e você chegar, você está desanimado para não tomar banho, o que você vai fazer? Leandro, acho que eu posso ir sem tomar banho do mesmo jeito. Beleza. O que mais pode acontecer? Leandro, eu vou ter pensamentos de que eu vou chegar lá, vai estar todo mundo me julgando. Eu vou ter pensamentos de que eu vou estar desarrumado e tudo mais. Quais outros pensamentos você pode utilizar para contradizer isso? Eu acho que, como eu me arrumo bem, eu acho que pode ser apenas um pensamento, eu achar que eu estou mal arrumado. Né? Como lá é todo mundo fazendo o seu trabalho, eu acho que o pessoal não vai ter muito tempo de reparar se eu estou bem vestido, se eu não estou. E aí você vai induzindo o paciente a fazer comportamentos que antes para ele, né, tinham sentido e que agora não tem mais. Aí o paciente chega no outro, Leandro, eu fui no templo. Aí agora chega o ponto-chave. E aí, você tomou banho? Tomei não. E ainda assim você foi no templo? Fui. E aí, chegou alguém falando que você estava mal arrumado? Então ele estava tão corrido que eu acho que não também deu reparar isso. Então aí, uma simples ativação comportamental já é um fator que me permite ir aos poucos, conduzindo ele a fazer uma outra interpretação de uma situação. Vocês entenderam, pessoal? E por fim, não é, pessoal? Reavaliar pensamentos. Né? Esse aqui, muitas vezes, a gente acaba cometendo erro, porque a gente acaba falando para a pessoa pensar melhor, para a pessoa pensar positivo apenas, para a pessoa ter outra perspectiva da vida, e não necessariamente é isso, né? É repensar se aquilo realmente que ela está sentindo, né, é verdadeiro, né? Se aquilo que ela realmente está pensando, tem outras maneiras de pensar, tem outras maneiras de dar uma interpretação para isso. Pode passar, Nath. Está acabando, pessoal. Por fim, gente, só dica de livros, tá bom? 2 livros, Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você, e Vencendo a Depressão, Manual de Terapia Cognitivo Comportamental. Esses livros, pessoal,
Eu gosto muito deles porque é como se você estivesse com um psicólogo. Ele não substitui a psicoterapia, mas eles não são livros em que você vai apenas lendo. São livros em que os autores eles vão te convidando a pensar de uma maneira. Então, isso que eu falei, liste os pensamentos ruins que você tem. Qual outro tipo de pensamento que você tem contrário a isso? O que de bom você pode fazer hoje? Então, são livros que te convidam para ter uma proatividade, a agir, até essa ativação comportamental. Então, acho que são livros bem interessantes para quem... Vou comprar os dois para a gente ter aqui na biblioteca para venda e para empréstimo. Ótimo. Porque eles, pessoal, eu gosto muito deles, Carla, porque eles te convidam a agir. Vocês estão entendendo? E eles permitem muitas vezes que você pegue apenas capítulos. Até o capítulo te interessou, não Vença a Depressão mesmo, tem um capítulo só sobre pensamento, que é para te ajudar quando você tem pensamentos acelerados, quando você fica ruminando, mastigando um pensamento ruim. O que você pode fazer para sair daquele pensamento ruim? O livro ele vai te conduzindo. Tenta escrever tal coisa, tenta fazer tal coisa no seu dia. Como que foi a sua tentativa de ter feito aquilo? Então são livros que normalmente eu indico, não é? E que os pacientes compram e eles vão falar, Leandro, eu fiz tal coisa, eu fiz tal isso, né? Pode passar, Nath. Esse também, o que te torna mais forte, não é para depressão, ele é para tudo, viu pessoal? Depressão, ansiedade, pensamentos tristes, desmotivação, ele é um panorama. Por fim. Passa sim, passa. Obrigado, viu pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você já explicou aqui? Eu falo demais, né? Essa fala de depressão para mim foi muito pouco, porque a depressão eu procurei em 91 um psicólogo. Tá, que bom. Um psicólogo, eu procurei uma casa espírita, eu fracassei uma casa, cheguei aonde cheguei, aqui. E aqui mesmo, mas sempre entendendo, posso melhorar, devo melhorar. Isso mesmo. Eu estou sempre pensando assim, isso. É aquilo que eu falei no começo, até a gente não sabe, né, o quanto que algumas situações negativas que a gente vive, o conhecimento que elas podem nos abrir para o novo, né? É lógico que a gente não pode desconsiderar vivências negativas, né, que elas invalidar experiências extremamente negativas, mas a gente tem experiências negativas que nos abrem para uma vida melhor, como foi essa experiência, e a minha também e a de muitos outros, que situações que a gente viveu convidou a gente para ter hoje experiências melhores. Pessoal, então vamos fechar, né? Vamos agradecer a espiritualidade nesse momento, né? Vamos pedir aos mentores, né, pessoal, que ao a gente passar nos trabalhos que nos aguardam lá embaixo, que a gente esteja aberto, não é, para modificarmos essas crenças, esses pensamentos, né, que os mentores possam utilizar desse momento que a gente vivenciou no dia de hoje para nos fortalecer, não é, para modificar padrões de comportamento, de pensamentos, de sentimentos que estejam nos tornando tristes, que estejam nos tornando deprimidos. Que a espiritualidade possa nos abençoar nesse dia de hoje, para que esses sejam os passos que nós estamos dando para alcançar o que de melhor a espiritualidade planejou para a gente. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.